Ultraman Omega é a série Ultra de 2025, e nela acompanhamos o dia a dia de nossos protagonistas, Sorato Okida, um jovem sem memórias que caiu do céu e por alguma razão consegue se transformar em um gigante de uso vermelho que surra kaijus, e Kosei Hoshimi, um jovem comum que encontra Sorato e meio que adota ele como um melhor amigo, e sempre o acompanha nas aventuras, e que também controla kaijus que auxiliam Sorato. Sendo essa a série mais recente no momento, já que estou gravando antes de sair o tal do Ultraman Tel, que talvez eu fale sobre quando estiver mais próximo, mas não garanto nada. No geral, Ultraman Omega é uma série bem divertida. A dupla principal tem uma ótima química e um excelente desenvolvimento em seu relacionamento. Mas o meu objetivo aqui não é falar sobre os personagens especificamente, ou sobre a série no geral, mas sim sobre o mundo ao redor dela. Esse mundo onde acompanhamos a humanidade desde seu primeiro grande contato com os kaijus e acompanhamos lentamente todo o processo de resposta dos humanos, culminando na formação da equipe de defesa, sem contar naqueles clássicos erros de gente mexendo com coisas que não entende e dando muito ruim. E como no fim de tudo, a série é quase como se fosse uma prequel para um Ultraman. Mas vamos aos poucos. E é claro, aviso de spoilers. A série é bem recente, então estejam avisados. Eu acho interessante ver essa perspectiva do primeiro contato e acompanhar como é o processo de ver a humanidade indo de pouco em pouco aprendendo mais sobre os kaijus e a como lidar com eles, até chegar naquele famoso ponto onde um ataque dessas coisas já virou rotina. Ao decorrer da série, vamos vendo como o mundo vai se adaptando à existência dos kaijus, mas começamos com um foco bem mais humano, antes de termos as proporções mais governamentais, com o surgimento da NDF e da KSCT e tal. No início, nós temos o departamento de pesquisas, que manda biólogos para tentar investigar as criaturas e descobrir qualquer informação, mas sem nenhum órgão específico para essa função no momento. Apenas os melhores pesquisadores sendo encarregados dessa tarefa, com a personagem da Ayumu sendo introduzida nesse contexto, sendo essa mera funcionária pública que se vê tendo que fazer esse trabalho, e também a mentora dela, a Sayuki Uta, ou Chef Milf, que não só faz parte dos estudos biológicos, mas também a parte de engenharia, onde ela constrói os equipamentos que acabam sendo úteis para análise e combate aos kaijus. A personagem da Yuma é um excelente exemplo para o que eu quero usar de base nesse vídeo, pois ela passa por esses estágios de transformar o desconhecido em algo conhecido, conforme ela vai investigando os kaijus. Como é uma bióloga que se especializou em animais em extinção, é graças a ela que vemos a humanidade começando a compreender os kaijus pela primeira vez, e percebendo que eles não passam apenas de animais, já que ela sempre consegue comparar os comportamentos e aspectos dos kaijus com animais comuns que habitam o nosso planeta, trazendo essa visão de que os kaijus não são apenas monstros gigantes que querem destruir os prédios, mas sim animais que fazem parte da nossa biosfera, tanto quanto qualquer outro. Há exceções, é claro, mas depois a gente aborda isso. Já no episódio 2, quando Sorato e Kosei descrevem o Dogrid para ela, sendo similar a uma espécie de sapo, ela já consegue traçar comportamentos de anfíbio para tentar deduzir onde ele estaria se escondendo e alertar as pessoas para evacuarem. No episódio das topeiras, nós temos dois kaijus topeiras que surgem e um deles começa a fazer movimentos estranhos, os quais ela acha familiar. E então, olhando em seus registros, ela encontra uma espécie de topeira que faz movimentos similares, como uma espécie de dança do acasalamento. Ou seja, nosso grande kaiju, que é Drago, só queria dar uma furunfada. E eu juro que eu não tô zoando, o episódio é literalmente sobre uma topeira que busca sexo. Pelo menos eles não acabam matando esse casal, só enterram eles de volta na montanha para que eles possam ter privacidade. O que acontece embaixo de uma montanha não é da conta de ninguém. E todo esse núcleo das equipes de pesquisa vão de pouquinho em pouquinho culminando na formação da KSCT. Mas isso é literalmente já só na metade da série, porque até lá vamos vendo toda a sociedade em si se adaptando em um âmbito mais civil. Em vários momentos a galera tá ouvindo na rádio e sempre tá rolando algum debate sobre o tal gigante que luta contra as criaturas, mas que ninguém sabe nada de suas intenções e não sabem se podem confiar de fato nele. E com isso as notícias vão passando pra gente a visão geral do público, com pesquisas de opinião sobre como as pessoas se sentem sobre o Ômega e a situação atual do mundo. Sem contar também os episódios especiais bizarros em que focam no cara que trampa na sala acima do armazém onde o Sorato e o Kosei vivem, mas que sinceramente são só recaps de luxo. Vamos ignorar isso.
Outro aspecto que também é abordado é no episódio do documentário, onde a Maki comenta que ela quer fazer um documentário para alertar a todos dos perigos dos kaijus, já que no momento muitas pessoas estão sofrendo nas áreas afetadas, mas ainda existem aquelas cidades que não tiveram nenhum ataque. Então as pessoas que moram lá não acham que é problema delas. Algo que acho que dá para relacionar fácil com diversas zonas de conflitos que acontecem no nosso mundo, mas que até mesmo nós aqui em um país que não está sofrendo, acabamos nos dessensibilizando com a dor desses desconhecidos distantes. Também temos o clássico episódio onde uma pessoa faz amizade com um kaiju. No caso, a Miko, que conhece um kaiju serpente que ela apelida de Mikoto. E elas formam esse laço de amizade meio complicado, onde a Mikoto se alimenta de ferro, e isso inclui o ferro no sangue da Miko, fazendo ela ficar doente. E como já deve ser esperado, o episódio simplesmente termina na mais pura depressão. Nem o Sorato tancou esse final. Mas não são só as boas pessoas que reagem aos kaijus. Tem sempre alguém também tentando farmar em cima do novo. Então temos o episódio daquele streamer salafrário que fica espalhando fake news do Ômega com videozinho de IA e musiquinha que com certeza não é de Arquivo X. É o Arquivo Y, IP 100% nova e original. Eu tento acreditar. E com isso ele cria toda essa narrativa conspiracionista sobre uma invasão alienígena, que o Ômega está aqui para nos enganar e nos enfraquecer, fazendo-se passar por herói, mas na verdade ele secretamente trama em nos conquistar. Informações completamente tiradas da bunda e que só são gritadas por alguém com muita convicção para pessoas que estão confusas e com medo, sem saber no que acreditar e que acabam engajando em qualquer videozinho de IA que aparece no feed. Ainda bem que é ficção! Mas nem todos que tentam monetizar com essas estranhezas são do mal, já que temos os Ghost Riders, que estão aqui para investigar o sobrenatural. Yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo. Eu adoro como o Sorato fica todo bobão nesse episódio. E eu ainda não tanco que ele só mete do nada essa referência a Johnny Cash. Meu Deus, cinema absoluto. No geral, é legal ir vendo essa perspectiva mais próxima dos humanos a toda essa loucura antes de começarmos o que seria uma, entre aspas, série de ultra padrão, com a equipe de defesa ainda investigar os locais, com aparatos sci-fi, e um deles, na verdade, é o Ultraman, que tenta manter esse segredo e blá 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 blá. Mas o pior é que eu falo assim, como se eu tivesse qualquer propriedade sobre as tropes da série de Ultraman, quando na real eu ainda tô só começando. Minha bagagem de Ultra é basicamente os filmes especiais do Ultraman Zero, Shin Ultraman, as séries Ultraman Orb, Ultraman Gid, Ultraman Taiga e Ultraman Z. Além, é claro, de Ômega agora. E muito provavelmente a próxima série que devo assistir vai ser Ark. Mas vendo por cima algumas outras coisas, eu acabei conseguindo notar essas tropes básicas que essas séries ultras têm. Em especial, essa do Esquadrão de Combate aos Kaijus / Polícia Científica que investiga as atividades paranormais. Em Ômega, nós acabamos tendo duas divisões. A NDF, que é a Força Nacional de Defesa, ou seja, os militares padrões, e a recém-fundada KSCT, a Equipe Especial de Contramedidas para Kaijus, com o intuito focado em fazer o que a Yumo já fazia na série, mas junto da galerinha e todo mundo agora está credenciado e com o nome no contra-cheque. E é claro, usando o armazém que o Sorato e o Kosei trampam como sede de operações, que com certeza não é para reciclar cenário, né? E nesse meio, a NDF acaba agindo realmente como sendo só os militares do rolê, já que eles chegam no final do primeiro arco, junto da aparição do Eldegmera, aquele kaiju céu que começa a devorar outros para atingir sua forma perfeita. E aqui temos a introdução de um outro personagem que eu gostaria de citar, Kazuyasu Taira, o militar complacente. Que, na moral, eu nunca achei que viveria para ver um comandante militar sendo tão gente fina e compreensivo. Já no episódio que ele estreia, a gente tem ele conversando com a Yumo, que sentia essas dúvidas sobre se era capaz de fazer seu trabalho e tal. E ele manda uma mensagem motivacional pra ela, dizendo que no campo de batalha, a única coisa que vale realmente é a sua paixão e dedicação. E sempre que dá algum BO numa operação, ele escuta a galerinha e suspende as operações de alguma arma perigosa. O episódio do Kaiju Bolor é um excelente exemplo disso, onde a NDF consegue desenvolver um míssil que é capaz de eliminar os Kaijus, mas sem querer desperta esse Bolor zumbi medonho que estava adormecido há milhares de anos numa presa de Kaiju que foi utilizada como base do míssil. E nisso o monstro acaba ficando zumbificado e sai descontrolado em busca de outros Kaijus. E nisso Taira pede informações para nossa galerinha e eles ainda não conseguiram descobrir nada. E ele simplesmente é compreensivo e entende o fato de que os kaijus são algo inédito para a ciência e que eles não vão ter todas as respostas tão fácil assim. E cara, isso me assusta muito. Eu tenho certeza que se isso fosse uma produção do Tio Sam, ele teria xingado essa galerinha de nerds e teria dito que eles não fazem seu trabalho direito. E ele dispararia outro míssil, sabendo que é uma péssima ideia e que isso só iria piorar a situação.
Tamo junto, Taira! Enquanto muitas mentes brilhantes e bons soldados ganham destaque, também tem aquelas frutas questionáveis no balaio. Vemos isso naquele episódio do inspetor bizarro que se intitulava o rival da Uta e que claramente é um farsante que não faz a mínima ideia de o que fazer em seu trabalho. Apenas se gabando pelo seu livro de 1 bilhão de páginas que eu não faço ideia de como ele conseguiu vender para o governo. E eu querendo empurrar isso pro povo ler e aprender as suas técnicas absurdas para lidar com os monstros que... Tudo bem que uma delas acaba sendo útil no episódio, mas ainda assim, é nítido que ele é só o tipo de pessoa que consegue levar vantagem numa situação confusa, que são a aparição dos cajus. Surpresa que ele também não teve um episódio de Mercado Negro de pedaço de caju igual em Círculo de Fogo. E é claro, tudo isso já é na segunda metade da série, onde a opening já muda para incluir a Milf, a chefe Uta, e temos mais presente essa dinâmica da NDF, sempre coordenando os ataques com os equipamentos mais mirabolantes que são desenvolvidos pela Uta e a KSCT, como por exemplo os tranquilizantes pro Grind, que eles conseguem desenvolver após estudar o corpo do primeiro que apareceu. Inclusive eu adoro que quando surge esse segundo Grind, o Corsair fica confuso pensando, ué, tem mais de um? E o Sorata é certeiro em só mandar, claro, tem mais de um humano também, né? Também desenvolvem os arpões elétricos para injetar eletricidade no Elder Gimera e o K-Monitor, que acaba virando o brinquedinho sci-fi de estimação da série, que estou sempre utilizando para fazer as análises e autodefesa, já que ele também consegue se transformar em um taser e também um fodendo laser de minério de meteoro que acaba sendo uma das peças fundamentais da batalha final. Mas ainda quero falar sobre o Elder Gimera, que acaba sendo o primeiro kaiju que a Yumo não consegue achar um animal específico para comparar. E eu acho muito legal ver que ela recorreu até a mitologia na sua pesquisa, estudando sobre lendas de quimeras, o que eu acho um ponto muito interessante a ressaltar, já que os kaijus sempre estiveram aqui, mas estavam dormentes, e a humanidade já havia visto alguns no passado, com alguns sendo relatados nos registros do Pacífico. Mas acho que a maioria dos relatados antes do despertar eram basicamente espécies invasoras que vieram do espaço. E com isso eu puxo para falar sobre a relação dessa série com aliens. Como a série toda gira em torno de estudar e entender a biologia dos monstros, que nada mais são que animais gigantes, onde entram os alienígenas nessa história? Com certeza não estão no Paraná. Que tirando o próprio Ômega, nós não temos muitas espécies alienígenas aparecendo na série. Temos alguns kaijus que vieram do espaço, como o do episódio dos Ghost Riders, e o do episódio que faz homenagem a Tokusatsu, onde o Ômega salva uma criança e ela era ninguém mais ninguém menos que Eiji Tsuburaya, pai do Tokusatsu, onde esses monstros caíram na Terra em algum momento, e o Ômega meio que já havia cuidado para que eles não interferissem no planeta. Agora, sobre as raças de ETs, mesmo tendo o episódio dos ETs Barroça, que trazem mais irmãos daquela ninhada de 1 milhão de irmãos que essa galera tem, e vemos até a mãe dessa galera, os únicos que são principais para o plot são os Genesianos, uma raça que tem o seu planeta arruinado por razões que deveriam conscientizar mais as pessoas para não fazerem o mesmo que eles, mas... se nem mesmo alguns adultos conseguem entender as mensagens dessa série, se imagina as crianças, né? Então eles tentam reivindicar a Terra como seu novo mundo. Mas não dá bom, já que o Ômega rapa geral. Mas aí surge os Ovaras, que surgem pra peitar o Ômega e ainda roubam os bichinhos de estimação dele. E quando ele chega na Terra atrás do Sorata, ele acaba sendo derrotado porque ele possui alergia a grasno de corvo. E os genesianos acabam meio que agindo assim. Vemos um outro ano depois, que foi quem ajudou o Sorato quando ele chegou na Terra. E um outro kaiju, mas no geral eles estão lá mais pra fazer a exposição da lore do Ômega, o qual será o último tópico abordado aqui. Porque ele faz eu me perguntar, o que é um Ultraman? Assistindo ao filme de estreia do Ultraman Zero, eu entendi que os Guerreiros Ultras são seres de luz que vêm do Planeta da Luz, ou M78, e eles lutam para preservar a paz na galáxia. Entretanto, em Ultraman Orb, temos o Guy recebendo o poder de Ultra vindo de O50, mesmo local de onde vem os Ultras de RB, e o Fuma de Taiga, o qual é parte do Tri-Squad, onde temos Ultras de 3 regiões distintas: Taiga de M78, sendo filho do Taro, e o Titus de U40, o mundo dos Ultras de anime. E fora isso, parece que ainda tem várias outras origens. O X é um ser cibernético, Blaza parece ser uma raça mais primitiva, e o próprio Tel, que ainda vai estrear, que parece vir de um mundo que foi destruído, e ele é o último de sua espécie. Até a trilha de Heisei Tiga, Daina e Gaia parece também possuir origens distintas. Eu acho que até o Cosmos entra nesse bonde. E assim como cada Kamen Rider e cada Super Sentai possuem origens e fontes de poder distintas, eu me pergunto o que une todos eles. Ou melhor, o que faz Ômega ser um Ultraman? Podem discordar de mim, mas eu acredito que Ômega poderia muito bem ser uma série isolada.
isolada, sem ser parte de uma franquia maior, só sendo a história desse alienígena gigante que cai na Terra e luta contra kaijus, sendo o gigante espacial Ômega, ou qualquer outro nome que seja bem mais marketável. Mas eu não acho que ele seja como Hibiki, que só empurraram pra dentro do guarda-chuva de Kamen Rider. E como ele era muito diferente, deu no que deu, né? Porque se pegarmos a lore de Ômega, nós temos que ele é um vigilante espacial, um vigia, alguém que só observa tudo, as plantas, os animais. Você não deixando o like nem se inscrevendo. O Ômega vê tudo. Até o que você faz de madrugada enquanto seus pais dormem. Agradeça a amnésia do Sorato, porque ele já deve ter visto cada atrocidade. E por causa disso, ele é basicamente uma enciclopédia viva de kaijus, já que ele observa eles há muito tempo. E ele não é o único, existem diversos vigilantes no espaço. Cada planeta com vida possui um vigilante designado para apenas observar o desenvolvimento da espécie nativa e tentar descobrir a resposta da grande dúvida que eles possuem, que é como alcançar a tal da estabilidade cósmica. Mas no fim, eles só observam, nunca interferem. E se você já consumiu cultura pop o bastante, você sabe muito bem que quando existe uma regra de não interfira, o que mais vai acontecer é interferência. E tirando as pontuais intervenções para evitar que espécies alienígenas invasoras atrapalhem o desenvolvimento natural do planeta, nós temos a história do Ômega, sem memórias, decidindo ajudar na batalha. O que faz com que no meio da história ele acabe tendo que ser resetado, justamente quando temos um momento mais humanidade, onde após brincarem com células do Elder Guimera, o Kaiju que quase desviveu o Ômega, e também com as células dos Ovaras, o outro Kaiju que quase deu fim no Ômega, simplesmente o que acontece se juntarmos os dois? E assim surge os Homeras, o boss final da série, culminando toda essa temática de espécies novas com espécies invasoras, juntando as duas maiores ameaças que exigiram o máximo da humanidade e do Ômega para se livrarem deles, mas que agora não tem mais o Ultraman, porque ele voltou às configurações de fábrica, então ele não pode intervir. Apenas observar e estudar essa criatura. Então temos os humanos tendo que lidar com essa ameaça que meio que foram eles que criaram. É típico do ser humano, criando os males que devastam sua sociedade. Ainda bem que é ficção. E no clímax disso tudo, a relação que Kosei desenvolveu com Sorato é o que traz o Ultraman de volta. Na cena mais linda de todas, onde temos o diálogo onde o Kosei agradece a Sorato por todo o tempo que eles passaram juntos. O que leva Sorato a lutar contra sua programação original e decidindo mais uma vez ir contra as suas diretrizes, afirmando que talvez a resposta que eles tanto buscam não possa ser encontrada apenas com observação. Então ele toma a decisão de que vai defender toda a vida e combater os monstros que a ameaçam, sendo um gigante guerreiro da luz. Por boa parte da série, o nosso Ultra da vez só é chamado de o Gigante ou o Gigante Vermelho pela maioria dos civis, e às vezes como Ômega, pela galerinha mais chegada. O termo Ultraman só surge justamente na metade da série. Acho que como uma forma simbólica de mostrar que agora que temos um esquadrão de defesa contra os kaijus e uma estrutura mais similar às séries padrões de Ultra, é o momento em que ele merece receber o título de Ultraman. Porque antes parecia apenas que a série estava sendo um prólogo, e aqui começa o Ultraman de verdade. E ao tomar essa decisão, Sorato abraça de verdade o que é ser um Ultraman. Não é só ter o nome, é defender a luz e ser um guardião do universo e da vida. E sobre eu ter dito que tudo parece um prólogo, no final, ambos Sorato e Kosei acabam indo de Vasco. Então Sorato tem a ideia mais Ultraman possível de se fundir com seu amante amigo e juntos, com o poder do arco-íris, com o poder da luz, derrotar finalmente o grande mal que ameaçava o planeta, realizando a primeira fusão entre um vigilante espacial e uma espécie nativa, assim como o Ultraman original e vários outros ao decorrer da história. A relação entre Sorato e Kosei é a alma da série, sendo o maior foco de todos os episódios. Seja eles trabalhando, indo atrás dos kaijus e lutando lado a lado, ou disputando o Joaquim Pô pra ver quem leva a banana. Ai, Beto! Ou as inúmeras brigas e DRs que eles têm ao decorrer da série, que são o coração dessa história. Essa é uma jornada sobre propósitos, onde Kosei passou a vida inteira indo atrás de descobrir o que ele quer fazer da vida, enquanto Sorato se rebela contra o propósito que lhe foi imposto ao descobrir um novo ainda mais recompensador. E assim eles vão se desenvolvendo, ao ponto de que você aceita esse final, onde eles se unem para tornarem um só Endeota, um só defensor da humanidade, com olhos brilhantes, um elo perdido, o Ultraman Ômega.
Obrigado a todos que assistiram até aqui. Ultraman Ômega pode ser encontrado de forma oficial com legendas em português no canal oficial de Ultraman da Tsuburaya, aqui mesmo no YouTube. Então, se tiverem se interessado, podem ir lá assistir, mas não sem antes se inscreverem no canal, deixar um ultra like e um ultra comentário sobre o que acharam desse vídeo, e compartilharem com os amigos. Estamos quase chegando nos 1000 inscritos e quero fazer um especial genérico de comemoração de perguntas e respostas. Mas para isso eu preciso bater a marca, então apoiem o canal se puderem, me sigam nas outras redes sociais que estão na descrição e eu vou ficando por aqui. Tenham um bom dia e até a próxima.